Começando com a questão das teorias conspiratórias aqui e do tapa foi fake. O que aconteceu? Logo depois do evento, no dia seguinte, não, 2 dias, dia 28 foi que apareceu isso, 2 dias atrás. Apareceu um cara no Instagram e começou a falar, fazer um monte de... pegar uma série de eventos e juntou todos os eventos e falou, não, é por isso que aconteceu isso, né? O tapa foi fake por conta disso, disso e disso. Primeiro, eu acho assim, não sei quem aqui assistiu ao vivo o evento. Eu estava assistindo ao vivo o evento. Nós já tínhamos chegado à igreja. Nós estávamos assistindo ao vivo o Oscar quando aconteceu isso. Na hora que aconteceu, a gente ficou meio, tipo, sem saber, porque tava todo mundo rindo. O cara chegou e deu-lhe uma piada ali falando da Penélope Cruz e do Javier Bardem. E aí, assim, todo mundo rindo e tal, e aí, de repente, ele vai pro Will Smith e o cara levanta e dá um tapa. A gente inicialmente olhou e falou, meu, o que foi isso, assim? Né? Inicialmente, a gente achou que poderia ter sido algo que fizesse parte do show, depois a gente viu que o cara tava muito bravo, muito nervoso, e começou a gritar lá do lugar dele, enfim. Aí nós vimos que, meu, não era brincadeira e não era algo encenado. Realmente, o cara não gostou. E aí, nisso, a gente já tinha visto que a hora que ele falou, a Jada, né, que é a esposa do Smith, já tinha revirado os olhos. Tipo assim, ela não gostou. Ela, tipo, nossa, não gostou. Porque você vê a cara dela, dá pra ver que ela só revirou os olhos, assim. E aí que o Will se tocou da piada, porque ele tava rindo e tal. Aí que ele se tocou realmente da piada e ele foi lá e tirou as satisfações. Enfim, inicialmente a gente olhou e falou assim, cara, isso foi verdade, realmente foi verdade. E aí, assim, né, se fica meio perdido, mas depois a gente caiu em si. Demorou pra gente, a gente foi esperando a galera cair na gargalhada depois, daí, né? Porque todo mundo que tava assistindo, e aí começou a filmar a galera, o auditório, né, e a galera, tipo, todo mundo com aquelas caras. E aí caiu aquele climão, assim, né, caiu aquele climão no auditório e pá! Você fica aí todo mundo olhando com aquela cara do tipo, meu, isso foi verdade, não foi. Porque acho que acho não, dá para ver na cara dos atores que estavam ali, de toda a galera que estava no auditório ali da premiação, que também não acreditou no que estava acontecendo. Inicialmente, acho que todo mundo achou que era brincadeira. Sim, tanto que até dá para tem uns vídeos, né, que aparece a Lupita Nyong'o, né? A Lupita, tipo, ela tava olhando, dá pra ver a carinha dela, que ela tá com uma cara de, tipo, riso e tal, mas que daqui a pouco ela vai fazendo cara de espanto, né? E aí dá pra ver que a galera também tava achando que inicialmente era uma coisa arrumada ou arranjada, mas não era. E aí a galera foi ficando com aquelas caras de estarrecido. E depois disso criou-se um climão, né? Porque depois disso parece que a coisa assim baixou, aquele limãozão em cima da galera, assim. Caiu aquele limão no auditório que tudo ficou muito estranho. Meio que acabou com a premiação Sim. ali, né? Porque depois, quem foi premiado depois disso, parece que a coisa já não fluiu. O povo já tava com aquelas caras meio estranhaças, assim. Ficou aquele climão e tal. E, meu, né? Então, assim, só que muita gente continuou falando, isso aí ainda assim é armado, ainda assim não é verdade. Sejam muito bem-vindos ao nosso Apoia-se. Aqui você tem a oportunidade de não apenas acompanhar o nosso trabalho, mas fazer parte efetiva dele a partir do seu apoio e também recebendo as recompensas que preparamos para vocês. Aqui embaixo você vai encontrar todos os níveis de recompensas que o nosso Apoia-se está gerando. Nós temos muitos projetos para expandir o Parábolas para outras direções e para isso nós devemos abrir a oportunidade para que você que está me assistindo nesse momento possa fazer parte disso a partir do nosso Apoia-se. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Nos vemos nas recompensas. Tchau. E aí um santo, uma benção de pessoa aí resolveu criar uma teoria da conspiração. Porque hoje em dia, gente, ninguém mais vive sem criar teorias da conspiração. Alguém precisa me explicar por que disso. Da onde que a galera tira que tem que criar teoria da conspiração de tudo. Tudo tem que ter um negacionista, gente. Por favor, Sério? YouTube, estamos desmistificando desinformação. Não estamos... É perigoso falar desinformação, daí eles erram com o teu canal. Vamos falar sobre isso. Vamos então, assim, logo depois, um pouco tempo depois, o pessoal já soltou essa aqui, né? Eu tirei o nome, porque eu não quero dar
palco para maluco, né? Então, não, a gente não pode criar palco para maluco dançar, não, gente. Então aqui, o Twitter tava tóxico. Pensa num lamaçal, assim, né? O Twitter, assim... O Twitter, ele é tóxico, tá? O Twitter, ele é tóxico. Então, eu me retirei por conta de toda essa porcaria. Aí comecei a dar... O problema é quando você começa a pesquisar sobre essas coisas, começa a vir uma avalanche de churume para você, e aí fica complicado. Gente, eu não aguento isso. Não tenho cabeça, não tenho psicológico para aguentar a avalanche de porcaria que surge no Twitter. Hoje eu coloquei aquela roupa, aquele escafandro, sabe? Para poder mergulhar no âmago de uma parcela da população que realmente é complicado de entender, né? Ai, gente, a galera usa chapéu o quê? De alumínio, né? A galera. Tem uma galera aí que usa chapéu de alumínio, que acredita em cada coisa que só então, o raciocínio foi esse aqui, né? A Pfizer igual patrocinadora do Oscar, a Jada tem alopécia, Chris faz uma piada colocando a alopécia no centro das atenções, o Will bate em Chris, milhões pesquisando sobre alopécias. Entre aspas, coincidências da vida, cara de palhaço, né? Emoji de palhaço, né? Você é um palhaço por acreditar nessas coisas. E aí já alguns sites na hora já apareceram ali para mim, encenação do tapa é para vender nova droga da Pfizer. Então, eu quero mostrar para vocês como surgem essas teorias conspiratórias, né? Então, lá uma rápida pesquisa, você já consegue ver em sites mais confiáveis do que o blog do Zé, que é mais ou menos onde aparecem essas notícias, né? É sempre assim, no blog do Zé. O diário do não sei o quê, do Cafundó do Judas. Né? O diário de uma cidadezinha do interior lá, assim, do Querência do Norte e tal, aí pronto, é só ali... Xeramubim, não sei mais o quê. É só ali que saiu a informação, em nenhum outro lugar saiu, só ali. Então ali você já vê ali, né? Algumas refutações já com relação à desinformação e tal, enfim. Aí, assim, também começaram a associar outras coisas, né? Resgataram alguns vídeos do Will Smith de um tempão atrás, onde ele ensina crianças ali e mostra, né? Tá visitando ali eu não pesquisei direito o contexto, mas ele viu o vídeo ali, ele tá ensinando, mostrando para as crianças como é um tapa fake de cinema e tal, né? Com jogo de câmera e tal. Daí pronto, olha, tá vendo? Ele faz tapa fake. Ele deu um tapa fake. Acredito que qualquer ator de cinema saiba fazer isso. Qualquer ator de novela, de teatro, enfim, de série. Então aí você pega a questão de um ator a saber dar um tapa fake junto com uma pesquisa da Pfizer que em 2021 está na fase 2 de testes de um medicamento para tratamento da doença. Então, bom, se a empresa tá usando tá testando um medicamento, né? O Will Smith sabe dar um tapa fake. Um ano depois do teste, ele foi no Oscar. A Pfizer é patrocinadora do Oscar. Ele deu o tapa, tá tudo conectado. Então agora, meu Deus, descobrimos a roda, né? Oh, meu Deus! Então, assim... Gente, eu não aguento isso, sério. Então, é assim que aí eu vou mostrar a falácia lógica que está por trás disso, né? O que gera e faz com que essas coisas se unam. Mas dá para entender, assim, facilmente você desmonta essa fake news. Por quê? Porque, primeiro, a Pfizer não era a única patrocinadora nem era a maior. Você tinha a Amazon, você tinha Netflix, você tinha a Jeep, você tinha um monte de patrocinadoras. Qualquer evento desse porte, de um Oscar, de qualquer tipo de premiação, né, que acontece na TV e tal, tem N patrocinadores, né? Então, porque na lista de sei lá quantos patrocinadores existem, você vai colocar que um patrocinador tá fazendo tudo para que... e se eles estão encontrando mesmo remédio para alopecia, que ótimo, a minha mãe sofre de alopecia e eu sei o quanto é terrível, ok? Não sei se você conhece quem sofre com isso, mas eu convivo com uma pessoa que sofre com isso, tá? A minha mãe já perdeu grande parte do cabelo da cabeça. Então, assim, gente, não é fácil para ninguém, tá? Então, se eles estão fazendo aí um remédio, e eu espero que dê certo, porque as pessoas, elas realmente precisam. Com certeza. Tá? Elas realmente precisam. Agora, dizer que isso tem relação e que era para fazer marketing do negócio e tal, não sei o quê, aí já é um pouquinho demais, aí já é a minha inteligência, não sei a de vocês, mas a minha é. Então, aí vamos para as falácias lógicas, são argumentos
teóricos ali, intelectuais, de argumentação, que se cria para provar alguma coisa que não tem fundamento. Então, basicamente, as falácias lógicas é uma maneira de tentar ganhar um debate sem ter razão. Então, uma delas é essa que dá origem a muita fake news que a gente viu ao longo da pandemia, o pessoal falando de vacina, falando de uma série de coisas, está totalmente baseada nessa falácia lógica que é post hoc ergo propter hoc. Né? O termo latino que tradução quer dizer depois disso, logo por causa disso. Ou seja, se aconteceu alguma coisa antes disso, quer dizer que necessariamente essa coisa está vinculada à próxima. Né? Que é um exemplo disso bem fácil. Né? O galo canta toda madrugada logo antes de amanhecer. Né? Logo depois que o galo canta, amanhece. Então, dentro dessa perspectiva, amanhece porque o galo canta. Então, quer dizer, o galo é o responsável pelo amanhecer. Por quê? Porque toda madrugada o galo canta antes de amanhecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Mas como as duas coisas acontecem escalonadas, primeiro acontece uma e depois acontece a outra, então eu junto as duas e linko elas e falo que essas duas coisas têm relação. Sorvete. Tomei um sorvete alguns dias e alguns dias depois peguei uma gripe. Logo, o que causa gripe é o sorvete. Né? Por quê? Porque uma coisa aconteceu antes, depois eu linko as duas, só pode ter sido o sorvete que eu tomei. Sim. Né? Então, não sei se você consegue reconhecer, eu não vou falar disso, mas se você consegue reconhecer outros argumentos que apareceram para a gente ao longo dos últimos meses, aí no meio da pandemia, eles estão totalmente vinculados a isso. Né? Eu acho que assim, 80% das fake news que surgiram durante a pandemia, elas têm como base argumentativa a post hoc ergo propter hoc. Embora as pessoas que criem essas notícias falsas e tudo mais, eu acho que elas nem têm noção do que elas estão criando. Elas simplesmente fazem a associação, somam A com B e falam, não, é C. Né? Isso tem relação com isso, por isso aconteceu isso. Né? No caso dessa notícia, né, então, a Pfizer patrocina o Oscar, que é uma notícia verdadeira, tá lá. Realmente, se você for procurar a lista dos patrocinadores do evento, vai estar lá a Pfizer, assim como vai ter outras grandes empresas lá patrocinando, e várias. Olha lá, a Camila colocou, só amanhece para quem tem galo. É isso aí. E nós aqui que moramos na cidade, que a gente já não escuta mais o galo. Não, mas veja como essa frase da Camila, ela faz sentido, né? Porque, assim, para quem cria essas notícias e acredita nesse tipo de argumentação, principalmente lá, né, durante a pandemia e tal, aquilo funciona só para ela, mas ela quer que aquilo funcione para todo mundo. Aquele argumento que ela criou na cabeça dela, aquele devaneio, né, meio psicótico, assim, ela acha que todo mundo precisa acreditar naquilo. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí mesmo, né? A gente faz uma brincadeira, mas no fundo ela tem... Eu acho que o Marcos também colocou alguma coisa ali, se eu ouvi direito. Vamos matar o galo, para não virar dia e não parar de dormir. Eu apoio. Então é isso. Você vê assim, não basta eu acreditar numa loucura, eu tenho que convencer os outros a acreditarem também. E eu vou xingar você se você não acreditar nisso. Se você não vestir o teu chapéu de alumínio comigo, cara, você tá fora do esquema. Você tem algum problema. Sério mesmo, você precisa se tratar. Então, a falácia lógica desse argumento, ela a Pfizer patrocina o Oscar. Isso é verdade, né? São todas verdades que não têm ligação nenhuma umas com as outras e que eu gero uma conexão. Então, a Pfizer desenvolve um medicamento contra a alopecia, também é verdade, está em desenvolvimento já há muitos anos, está na fase 2 de testes agora. E deve ter outras empresas farmacêuticas que também devem desenvolver remédios nesse sentido, porque é uma doença que infelizmente até hoje ainda não tem uma cura, não tem cura, e ainda não tem um tratamento que seja extremamente efetivo e tal. E claro, tem provavelmente várias empresas farmacêuticas devem nesse momento estar tentando achar aí uma forma e uma medicação que realmente seja efetiva para o tratamento dessa doença. Até porque ao redor do mundo várias pessoas sofrem com essa doença. Então, né, terminando o raciocínio, o Will Smith dá um tapa na cara por conta de uma piada sobre a doença, logo
tudo está conectado. Então a Pfizer patrocinou e bancou o Will Smith, pagou para que ele desse o tapa, para que todo mundo fizesse marketing gratuito sobre a alopécia, e agora a Pfizer vai vender o remédio, que nem saiu ainda, porque ainda está em teste, mas enfim, agora o mundo sabe da doença. Assim, desculpa, é difícil, eu não consigo vestir o chapéu de alumínio, é complicado. Não, complicado. Eu tento para poder entrar assim na mente de quem pensa assim, mas não consigo, é complicado. Porque assim, veja o resultado. A gente aqui no Brasil, já vamos falar nisso daqui a pouco, muita gente do lado do Will Smith. É isso mesmo, tem que quebrar a cara, não sei o que e tal. Só que lá nos Estados Unidos, que é a casa dele, né? Lá tá todo mundo descendo a lenha no cara. Foi tudo armado. Beleza, o que ele ganha com isso? Dinheiro. Ele precisa botar a carreira dele em risco, né? Pô, ofuscou totalmente o fato de que ele ganhou um Oscar. Ninguém fala que ele ganhou o Oscar. Ofuscou totalmente a questão do prêmio. O cara ganhou é o primeiro Oscar que ele ganha ao longo de toda a carreira dele. Então, assim, cara, que para um ator, né, que tá lá em Hollywood, receber um Oscar, para eles isso conta muito. Para eles isso é uma honraria muito grande. E toda essa história, toda a questão de como ele fez bem o papel, o filme, tudo mais, tudo isso ficou totalmente ofuscado por conta da porcaria que ele fez lá de ter dado tapa na cara do Chris Rock. Aí eu não entro no mérito se ele mereceu ou não, enfim, mas até porque a gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas assim, cara, acabou era uma noite para ser uma noite de total festa e total satisfação dele, né? Porque ele estava ali recebendo, porque ele foi o escolhido da academia. Eles acharam que o papel que ele fez no filme King Richard mereceu o Oscar. E assim, quando na vida dele ele imaginou que ia ganhar um Oscar, né? Então, assim, para muitos atores em Hollywood, só ser lembrado e ser citado ali, ser nominado ao Oscar já é uma baita de uma satisfação. Sim. Porque são pouquíssimos que chegam até lá. Agora, imagine ainda você ser premiado. É algo maior ainda, assim, é algo que... Cara, quem não... Deles ali, né, de um ator de Hollywood, qual deles não sonha com isso, com uma premiação dessa? Por mais que a gente aqui, e hoje em dia a galera já não dê mais muito a mínima para as premiações, mas para quem é artista, para quem tá trabalhando ali no ramo, e que tá ali, né, vivendo a sua vida em função disso, ter premiações, receber prêmios, receber o reconhecimento do seu trabalho, para eles isso é muito grandioso, para eles isso é muito bom. Então, assim, e tudo isso ficou o quê? Pequeno perto do grande escândalo que foi uma agressão. Então, assim, pensar que, assim, por causa de algum patrocínio de uma farmacêutica, valeria a pena, né, fazer isso, né, porque estava concorrendo, não estou concorrendo e estou aqui, beleza, não tenho nada a perder, mas o cara estava concorrendo à principal categoria, né, pô, melhor ator, né, é a principal categoria ali de quem atua e tudo mais, né. E aí você tem essa questão. Então, assim, já não faz sentido nenhum negócio. Mas só que, como tem as coisas, né? E outra, tinha que negociar esse evento dentro do evento com todos os outros patrocinadores, que não iam ganhar nada com isso e que pagaram mais caro que o próprio Pfizer para poder bancar o evento, aparecer lá nas propagandas, nos comerciais e tudo mais. Então, literalmente, não tem o menor sentido isso, mas eu não paro de receber gente falando disso. Incrível. E tem lá psicólogo tal, advogado tal, não sei o que tal. Eu não entendo como é que pode um negócio desse. Acreditar que foi porque faz... Enfim, não, tudo bem também. Você é livre para acreditar o que você quiser. Claro, não tem problema. Mas agora, quando a gente pensa na falácia lógica, dá para ver que essas notícias falsas, elas são criadas a partir dessas falácias lógicas e muita gente acaba caindo nisso. Por que essas teorias da conspiração, elas fazem tanto sucesso? E por que tanta gente cai nessas teorias? Isso que nos intriga e é isso que a gente tenta entender aqui um pouquinho, né? Porque se a gente fosse falar só disso, dava para falar, por muito tempo. Então, falando sobre o porquê que as pessoas gostam tanto disso, né? Dessas teorias conspiratórias e tudo mais, a gente fazendo é um assunto que daria uma tese de doutorado. Inclusive, tem pessoas que pesquisam isso, né? Estava olhando, principalmente nos Estados Unidos, onde ela floresce mais do que aqui, a gente está importando
O brasileiro, infelizmente, está importando coisas bem ruins dos Estados Unidos. E nós poderíamos importar coisas bem melhores deles. Claro. Mas, infelizmente, ultimamente, a gente está importando só coisa ruim. Essas porcarias, essas teorias conspiratórias, a porcaria do negacionismo, o negacionismo da ciência. Gente, a gente só está importando coisa ruim dos estadunidenses. E isso é ruim. Então, isso é péssimo. Então nós estamos importando isso, porque isso. Então tem vários pesquisadores americanos que se debruçam em estudar teorias da conspiração desde a fundação dos Estados Unidos. Então tem tese de doutorado, estava dando uma olhada hoje, teses que falam a respeito de teorias ali já nos principais eventos ali, né, da história dos Estados Unidos. Você tem as teorias da conspiração ali aparecendo como um dos fatores ali que geraram guerras, disputas e tudo mais, né? Então, nós gostamos disso. E por quê? Primeiro ponto, elas explicam de maneira muito simples as questões complexas do mundo à nossa volta. Assim, entender o fato de que, olha, assim, foi feito uma brincadeira de muito mau gosto, uma piada de muito mau gosto, a pessoa estava ali, olhou num segundo ali de fúria ali e tal, olhou, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa, foi lá e deu tapa sem pensar, analisando o emocional, né, de quem deu o tapa e tudo mais, o que acontece, não pensou direito na hora e tal. É muito mais complicado ficar teorizando sobre essas questões. O que é mais fácil fazer? Não, existe um patrocínio, existe uma pesquisa, existe um cara e uma doença, junto tudo isso e pronto. E é uma teoria da conspiração. Não parou para pensar que, por exemplo, o Will Smith, a Jada e o Chris Rock e o Will Smith, por consequência, por ser o esposo dela, eles já tinham uma treta adiantada. Sim. Já havia ocorrido, ele já tinha tirado sal da Jada em um dos Oscars, eu não lembro se foi 2016, 2017, enfim, que já tinha ocorrido um problema ali, um entrevero, né, de piadinhas, de tiração de sarro, né, da outra vez foi por conta de um boicote que os artistas negros deram no Oscar, e o Chris Rock foi lá e falou algumas bobagens, enfim, e colocou o nome da Jada no meio, das piadinhas que ele fez. Sim, voltou, né, aparece outras premiações onde ele já tinha feito piada com ela e tudo mais e tal. Então quer dizer que já havia um entrevero ali, já não tinha um bem-querer ali entre eles, enfim. Então, assim, mas é mais fácil a gente criar uma teoria falando que uma grande empresa farmacêutica e tal. Até porque a gente está engasgado com essa grande empresa farmacêutica por conta de vacina Big e tudo Pharma, mais. Né? E lá. E aí é mais fácil você pegar e pensar que esses caras estão aí tentando dominar o mundo. Exato. E estão se infiltrando em todas as partes e todos os lugares, enfim, para que todo mundo saiba o que eles têm de lançamento ainda e tal. Né? Como se eles precisassem, né, gente? Essas indústrias farmacêuticas, elas lucram milhões e milhões, bilhões até todo ano, porque, sabe, indústria farmacêutica, gente, lucra muito, muito, né? Então, assim, às vezes é até inocente pensar que, não, eles queriam fazer propaganda. Eles são eficientes na propaganda, gente. Bom, tudo bem. É a gente que não para pensar novo, sobre todo isso. mundo é livre para acreditar no que quiser, né? Não tem problema nenhum, pode acreditar no que quiser. Mas, assim, é difícil de você conseguir, assim... E tá aparecendo demais para mim. Recebi no Instagram, no meu Instagram pessoal, antes da live começar, recebi ali um vídeo. Alguém, olha, gente, vocês pararam para pensar nisso? Vocês sabiam que a empresa tal patrocinou o evento e está fazendo uma pesquisa com a doença que foi o ponto central daquilo? Não parece coincidência, mas não é, não sei o que e tal, sabe? Então, assim, é difícil. Explicamos para vocês a falácia lógica que está por trás de 90% das fake news aí que a gente tem ouvido nos últimos meses. E das teorias de conspiração. Agora você já sabe, se quiser criar a sua também, dá também. Não faça isso, mas se quiser, dá. Segundo ponto, pelo fascínio, então, da teoria da conspiração, atribui uma emoção à rotina extremamente monótona que a gente tem, né? Sem muita perspectiva, que as pessoas, uma parcela muito significativa da população tem. Então, assim, levar a vida normal, com a rotina de acordar cedo, trabalhar, estudar, fazer um monte de coisas que não são tão legais, é a opção A. Opção B, acreditar que eu faço parte de uma grande conspiração global que tem o objetivo de nos transformar em zumbis através de um chip que está embutido dentro de uma vacina. Líquido. E os reptilianos, gente? Será que eles dominam o mundo mesmo? Olha lá, hein?
Então, assim, você tem essas duas opções. Para muitas pessoas, essa opção de sair da realidade, entrar no mundo de fantasia, tentar viver, fazer parte disso, aí você encontra outras pessoas que também acreditam que fazem parte dessa mesma conspiração global e tal, é muito mais legal. Mas você foi aquele que acordou, você se despertou, você conseguiu entender coisas que a maioria ainda é zumbi não entendeu. Então, aí o próximo, né? Dá uma falsa aparência de inteligência, já que ninguém sabe disso, só eu e os meus amigos de... Né? Seus amigos de bolha, né? Que acreditam na teoria. O mais interessante, quando você pergunta para a pessoa, eu sempre pergunto, mas qual que é a fonte? De onde você tirou essa informação? Eu recebi de fontes confiáveis. Qual é a fonte confiável? E aí, assim, as pessoas não falam, mas assim, né? Enfim. Aí você pergunta, onde você viu essa informação? Eu recebi. Mas ela é tão secreta que poucas pessoas receberam. Então, por isso que a grande... poucos que têm acesso. Por isso que a grande mídia não ficou sabendo disso você e não quer divulgar, ainda. né? Você ainda não acordou. Então ela dá uma falsa aparência de inteligência porque apenas esse pequeno grupo de pessoas sabe a verdade sobre aquilo e tal. Então, assim, te dá uma aparência de inteligência, eu me sinto esperto porque eu sei algo que a maioria das pessoas não sabe. Então, para que eu vou passar o tempo que eu preciso estudar para adquirir um conhecimento? Se eu posso automaticamente me sentir mais esperto que o restante da população inteira, descobrindo uma verdade sobre, por exemplo, né? Acabei de descobrir aqui que o Tapa foi patrocinado por uma grande farmacêutica, né? Que queria fazer com que fazer um marketing sobre um remédio que ela fez. Desenvolvendo um remédio para a alopecia. Fontes, vozes da minha cabeça. É bem isso. Eu acho que o Rick e a Camila estão por aí. Acho que isso aqui dava um bom tema para podcast, hein? Podcast sobre falasse as lógicas aí. Ia ser muito bom. Ai. Vozes da minha cabeça. Bom, tá, então tinha mais outro, mas acho que essas três já ajudam, né? Lembrando assim, é a ideia de simplificar o que é complicado, por outro lado, me sentir espertão, inteligentão, porque agora eu sei a verdade que as pessoas que querem por todo custo esconder da população e tal. E, infelizmente, também, hoje, nos nossos dias, as pessoas querem se sentir muito inteligentes, mas não querem pesquisar nada. Sim. Então, elas querem falar sobre tudo, elas querem versar sobre todas as coisas, mas elas não querem pesquisar nada. Elas querem que tudo venha mastigado, facinho, para que caiba na sua cabecinha sem muito esforço. Só que conhecimento, ele vem através de esforço, é através de pesquisa, tá? Você não vai ter real conhecimento, se você não vai entender sobre N assuntos se você não tiver o quê? Esforço de pesquisa. E não é recebendo em grupo da vovó, do tio, do não sei quem, do não sei quem, é que você vai receber o quê? Conhecimento real. Conhecimento que realmente passou, que é científico, que foi comprovado, que tem se estudado. Não, esse tipo de coisa vem através do quê? De muita leitura, de muita pesquisa. E pesquisa de órgãos confiáveis, óbvio, também. Né? Não é de qualquer paginazinha da internet que você achou lá depois da 10ª página do Google. Só porque você concordou porque aquilo que está sendo dito ali naquela página de internet que você encontrou, condiz com aquilo que você mais ou menos acha que é real. Então não é assim. Só que isso tudo tem se proliferado, por quê? Porque as pessoas hoje elas querem se sentir inteligentonas, mostrar para os outros que elas sabe tudo, que podem falar sobre tudo, porque hoje em dia a gente tem gente que é boa em tudo, né? Sabe comentar sobre tudo, sabe todos os assuntos. Não é assim. Especialistas em Deus e seu tempo, né? Os professores de Deus. não existe isso, tá, gente? Se você quer ser bom em alguma coisa, você vai ter que se centrar em um objetivo, em um assunto. E aí você se debruçar sobre ele e pesquisar sobre. E aí essas pessoas acham que por conta disso, elas as teorias da conspiração vêm e supra essa carência, essa necessidade de se achar inteligente e rapidamente, sem ter que fazer muito esforço. Não existe isso, tá? A Fiamma colocou aqui, teoria da conspiração só me lembra dos Simpsons, mas a verdade é que por trás da criação dos desenhos tem físicos, químicos, pessoas da indústria tecnológica e tudo mais. Como eles preveem as coisas, né? Assim, tem tanta temporada e tanto episódio, né? E você tem que fazer sobre tantos assuntos que, assim, e outra,
Se tem um povo inteligente pensando sobre o que vai acontecer e tal, não é tão complicado assim de dar uns passos além, porque é bem previsível o rumo que a gente está tomando, né? Sim. E o cenário não é lá muito bom também, mas enfim, é bem interessante. Tá dando medo, na verdade, tá dando né? medo. Alguém já falou até sobre isso, né? Tá tudo péssimo, é sobre isso, tudo péssimo. O Eric colocou ali. A gente vai gastar um tempo maior aqui, mas a gente vai acelerar nos próximos três, porque acho que é importante a gente gastar um tempo maior, porque é a primeira vez que a gente introduz conceitos de falácia lógica nas lives, né? A gente pode ir trazendo as outras, são várias, né? O livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, ele é fundamental para discutir esse tipo de assunto, né? A gente vai trazer nas próximas lives aí, quando falarmos sobre isso, a gente traz a bibliografia sobre o tema. Então, assim, na vida seja Lucas. Olha só, Bíblia, estamos falando do século I da era cristã, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares dos servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Quer se proteger de fake news, de teoria da conspiração? Na vida seja Lucas, né? Eu mesmo, não foi o Zé, não foi o blog do José. Ah, não, eu escutei do primo da minha tia, do amigo, do vizinho, que disse que... Não, mas ele disse que viu, mas ele disse que ele estava lá, que é verdade. Então, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Eu sou fã de Lucas. Lucas e Atos, para mim, são livros de história. Ele é um historiador. O cara era médico, mas ele tinha um espírito de historiador. Porque eu imagino ele lá com o cadernetinho, conversando com os discípulos, perguntando como é que eram as coisas, né? Então, enfim, o próprio texto bíblico já fala como a gente deve investigar as coisas, né? Antes de sair falando por aí.